O que é o Espiritismo? Por Allan Kardec. Primeiro capítulo. Segundo diálogo. O cético. Continuação. Esquecimento do passado. Visitante. Não consigo explicar a mim mesmo como o homem pode aproveitar da experiência adquirida em suas existências anteriores se não se lembra delas, visto como, desde que lhe falte essa reminiscência, cada existência é para ele qual se for a primeira. Deste modo, está sempre a recomeçar. Suponhamos que cada dia, ao despertar, perdemos a memória de tudo quanto fizemos no dia anterior. Quando chegássemos aos 70 anos, não estaríamos mais adiantados do que aos 10. Ao passo que, recordando nossas faltas, inaptidões e punições que disso nos resultassem, esforçar-nos-íamos por evitá-las. Para me servir da comparação que fizestes do homem, na terra, com o aluno de um colégio, eu não compreendo como este poderia aproveitar as lições da 4ª série, por exemplo, não se lembrando do que aprendeu na anterior. Ora, essas soluções de continuidade na vida do espírito interrompem todas as relações e fazem dele, de certo modo, um novo ser. Isto nos leva a concluir que os nossos pensamentos morrem com cada uma das nossas existências, para renascer em outra, sem consciência do que fomos. É uma espécie de aniquilamento. Allan Kardec. De pergunta em pergunta, levar-me-eis a fazer um curso completo de Espiritismo. As objeções que fazeis são muito naturais, em quem ainda nada conhece, mas que, mediante estudo sério, pode encontrar respostas muito mais explícitas do que as que posso dar numa explicação sumária, que, por certo, deve sempre provocar novas questões. Tudo se encadeia no Espiritismo, e quando se toma o conjunto, vê-se que seus princípios decorrem uns dos outros, servindo-se mutuamente de apoio. Então, o que parecia uma anomalia contrária à justiça e à sabedoria de Deus, parece muito natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Tal é o problema do esquecimento do passado, que se prende a outras questões de não menor importância. Por isso, apenas tocarei de leve no assunto. Embora em cada existência um véu encubra o passado do espírito, nem por isso ele perde as suas aquisições anteriores. Apenas esquece o modo por que as conquistou. Para me servir da comparação com o aluno, direi que pouco importa saber onde, como, com que professores ele estudou as matérias de uma série, contanto que as saiba quando passar para a série seguinte. Que lhe importa saber se foi castigado por preguiça ou insubordinação, se os castigos o tornaram laborioso e dócil? É assim que, reencarnando, o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Digo em moralidade porque se, no curso de uma existência, ele se melhorou, aproveitou as lições da experiência. Tornar-se-á melhor quando voltar. Seu espírito, amadurecido na escola do sofrimento e do trabalho, terá mais firmeza. Longe de ter de recomeçar tudo, ele possui um fundo que vai sempre crescendo e sobre o qual se apoia para fazer maiores conquistas. A segunda parte da vossa objeção, relativa ao aniquilamento do pensamento, não tem base mais segura, porque esse esquecimento só ocorre durante a vida corpórea. Ao deixá-la, o espírito recobra a lembrança do seu passado. Então, poderá julgar do caminho que seguiu e do que lhe resta ainda fazer. Não há, pois, essa solução de continuidade em sua vida espiritual, que é a vida normal do espírito.
Esse esquecimento temporário é um benefício da providência. Muitas vezes, só se adquire experiência por meio de provas rudes e terríveis, expiações, cuja recordação seria muito penosa e só viria aumentar as angústias e tribulações da vida presente. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que aconteceria se a eles acrescentássemos a lembrança do passado? Vós, por exemplo, Senhor, sois hoje um homem de bem, mas talvez devais isso aos rudes castigos que sofrestes pelos malefícios que hoje vos repugnariam à consciência. Que sensação experimentaríeis se vos lembrasseis de ter sido outrora enforcado por vossa maldade? Não vos perseguiria a vergonha de saber que o mundo não ignorava o mal que tinhais feito? Que vos importa o que fizestes e o que sofrestes para expiar, se hoje sois um homem digno de estima? Aos olhos do mundo, sois um homem novo, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Livre da reminiscência de um passado importuno, agis com mais liberdade. É para vós um novo ponto de partida. Vossas dívidas anteriores estão pagas, cabendo-vos o cuidado de não contrair outras. Quantos homens gostariam de assim poder, durante a vida, lançar um véu sobre os seus primeiros anos? Quantos não têm dito, ao chegar ao termo de sua carreira, se eu tivesse de recomeçar, não faria mais o que fiz? Pois bem, o que eles não podem fazer nesta mesma vida, farão em outra. Em uma nova existência, seu espírito trará, em estado de intuição, as boas resoluções que tiver tomado. É assim que se efetua, gradualmente, o progresso da humanidade. Suponhamos ainda, o que é um caso muito comum, que em vossas relações, em vossa família mesmo, se encontre um indivíduo que vos deu outrora muitos motivos de queixa, que talvez vos arruinou ou desonrou em outra existência, e que, espírito arrependido, veio encarnar-se em vosso meio, ligar-se a vós pelos laços de família, a fim de reparar suas faltas para convosco, por seu devotamento e afeição. Não vos acharíeis mutuamente na mais embaraçosa posição se ambos vos lembrasseis de vossas passadas inimizades? Em vez de se extinguirem, os ódios se eternizariam. Conclusão. A recordação do passado perturbaria as relações sociais e seria um obstáculo ao progresso. Quereis uma prova? Suponde que o indivíduo, condenado às galés, tome a firme resolução de tornar-se um homem de bem. Que lhe acontece quando termina a pena? A sociedade o repele, e essa repulsa o lança de novo nos braços do vício. Se, porém, desconhecessem os seus antecedentes, ele seria bem acolhido. E, se ele mesmo os esquecesse, poderia ser honesto e andar de cabeça erguida, em vez de curvá-la sob o peso da vergonha que não consegue olvidar. Isto está em perfeita concordância com a doutrina dos espíritos a respeito dos mundos superiores ao nosso planeta. Em tais mundos, onde só reina o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa, razão pela qual seus habitantes se recordam da sua existência precedente, como nós nos recordamos hoje do que ontem fizemos. Quanto à lembrança do que fizeram em mundos inferiores, ela só produz neles a impressão de um sonho mau e nada mais. Elementos de convicção. Visitante. Concordo, Senhor, que do ponto de vista filosófico, a doutrina espírita é perfeitamente racional, mas fica sempre de pé a questão das manifestações, que só pode ser resolvida por fatos. Ora, é a realidade destes que muita gente contesta, e não vos deveis surpreender com o desejo que manifestam de testemunhá-los. Allan Kardec. Acho muito natural, todavia,
Como eu procuro que eles sejam aproveitados, explico em que condições cada um se deve colocar para melhor observá-los e, sobretudo, compreendê-los. Quem não aceita essas condições mostra não ter desejo sério de esclarecer-se, e com tal pessoa é inútil perdermos tempo. Convireis também, Senhor, que seria muito estranho que uma filosofia tão racional tivesse saído de fatos ilusórios e controvertidos. Em boa lógica, a realidade do efeito implica a realidade da causa. Se um é verdadeiro, a outra não pode ser falsa. Porque, onde não há árvores, não se pode colher frutos. Nem todos, é verdade, puderam constatar os fatos, porque não se colocaram nas condições precisas para observá-los, nem tiveram a paciência e a perseverança necessárias. Mas isso também se dá com todas as ciências. O que uns não fazem, outros fazem. Todos os dias aceitamos o resultado dos cálculos astronômicos, sem que nós mesmos os façamos. Seja como for, se achais a filosofia boa, podeis aceitá-la como aceitaríeis outra qualquer, conservando vossa opinião sobre as vias e meios que a ela conduziriam, ou ao menos admitindo-a somente a título de hipótese, até mais ampla confirmação. Os elementos de convicção não são os mesmos para todos. O que convence a uns não produz impressão alguma em outros. Assim sendo, é preciso um pouco de tudo. Porém, é um erro acreditar-se que as experiências físicas sejam o único meio de convencer. Em algumas pessoas, os fenômenos mais notáveis não produziram a menor impressão, ao passo que uma simples resposta escrita venceu todas as dúvidas. Quando se vê um fato que não se compreende, quanto mais extraordinário ele é, tanto mais suspeitas desperta, e mais o pensamento se esforça para lhe dar uma causa vulgar. Mas, se for compreendido, todos o admitem facilmente, porque tem uma razão de ser, desaparecendo o maravilhoso e o sobrenatural. Certamente, as explicações que vos acabo de dar nesta conversa estão longe de ser completas. Entretanto, por mais sumárias que sejam, estou convencido de que vos levarão a refletir. E, se as circunstâncias vos fizerem testemunhar alguns fatos de manifestações, vê-los-eis com olhar menos prevenido, porque possuireis uma base onde firmar o vosso raciocínio. Há duas coisas no Espiritismo: a parte experimental das manifestações e a doutrina filosófica. Ora, todos os dias eu sou visitado por pessoas que ainda nada viram e creem tão firmemente como eu, tão só pelo estudo que fizeram da parte filosófica. Para elas, o fenômeno das manifestações é acessório. O fundo é a doutrina, a ciência. Elas a veem tão grande, tão racional, que nela encontram tudo quanto pode satisfazer as suas aspirações interiores, a parte o fato das manifestações. Daí concluem que, supondo não existissem as manifestações, nem por isso a doutrina deixaria de ser sempre a que melhor resolve uma multidão de problemas reputados insolúveis. Quantos já não me disseram que essas ideias haviam germinado no seu cérebro, embora em estado de confusão? O Espiritismo veio coordená-las, dar-lhes um corpo, e foi para eles como um raio de luz. É o que explica o número de adeptos que a simples leitura de O Livro dos Espíritos produziu. Acreditais que esse número seria o que é hoje, se nunca tivéssemos saído das mesas girantes e falantes? Visitante. Tinhais razão de dizer, Senhor, que das mesas girantes saiu uma doutrina filosófica. E longe estava eu de suspeitar as consequências que poderiam surgir de um fato encarado como simples objeto de curiosidade.
Agora vejo quanto é vasto o campo aberto pelo vosso sistema. Allan Kardec. Nisso vos contesto, caro senhor. Dais-me subida honra, atribuindo-me esse sistema quando ele não me pertence. Ele foi totalmente deduzido do ensino dos espíritos. Vi, observei, coordenei e procuro fazer que os outros compreendam aquilo que compreendo. Esta é a parte que me cabe. Entre o Espiritismo e outros sistemas filosóficos há esta diferença capital, que estes são todos obra de homens, mais ou menos esclarecidos, ao passo que, naquele que me atribuís, eu não tenho o mérito da invenção de um só princípio. Disse, a filosofia de Platão, de Descartes, de Leibniz, nunca se poderá dizer a doutrina de Allan Kardec. E isto, felizmente, pois que valor pode ter um nome em assunto de tamanha gravidade. O Espiritismo tem auxiliares de maior preponderância, ao lado dos quais não passamos de simples átomos.